Salmos 89. Uma declaração, pessoal. Obrigado, pessoal. Uma declaração que eu quero compartilhar com você. E eu quero que você tenha em vista o seguinte, pessoal. O Senhor nosso Deus, Ele tem um propósito, sim, em nos honrar, em nos dar vitória. Deus nos escolheu para vencer. Diga glória a Deus. Pastor, Deus me escolheu para sofrer, para viver uma vida. Não. Você é escolhido para vencer. Agora, existe algumas pessoas que mesmo escolhida sendo, ou por mais que tenha sido escolhida, ela não consegue desenvolver naquilo que Deus escolheu ela para fazer ou para vencer. E eu quero te falar sobre um homem que, até porque nós vamos iniciar aqui hoje uma série de mensagens, e até quando Deus permitir estarei falando durante 7 domingos, sobre uma série de mensagens a respeito dos valentes de Deus. Os valentes da Bíblia Sagrada. E não tem ninguém melhor para mim começar a falar do que Davi, do que o rei Davi. Antes de falar um pouquinho sobre ele, eu quero que você leia comigo o versículo 19. Versículo 19 diz assim: então, em visão, falaste do teu santo e disseste: socorri um, que é o que, pessoal? Que é o que? Esforçado. Exaltei um eleito de quem? Aqui está se referindo a Davi. Davi, pessoal, ele tinha no seu ânimo já esse espírito de vencedor. E eu quero falar de 7 coisas importantes hoje que Davi tinha e que traz uma lição importante para nós também. Por favor, abra a sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16. Diga comigo assim: eu preciso ser um valente de Deus. Valente de Deus. Amém? 16. 1 Samuel capítulo 16. Só quem encontrou, diga glória a Deus. Versículo 14. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. Olha o que diz: e o Espírito do Senhor se retirou de quem? Saul era o rei, diga glória a Deus. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Presta atenção, deixa eu explicar isso aqui para você entender. Quando a Bíblia diz que assombrava um espírito mau da parte do Senhor, não é que Deus tem lá guardadinho um espírito mau, e quando o Espírito de Deus sai, Ele manda o espírito mau. Não é isso. Não é isso. Assombrava um espírito mau da parte do Senhor, significa aqui que quando o Espírito de Deus saiu de Saul, o espírito mau teve permissão para atuar nele. Porque é assim que acontece. Quando sai o Espírito de Deus, o espírito maligno tem poder de atuar na vida da pessoa. Por isso que nós temos que zelar do Espírito de Deus. Diga amém, pessoal? Mas a mensagem ainda não é essa. Vamos lá, versículo 15 diz: então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora, o quê? O espírito mau da parte, ou com permissão do Senhor, te assombra. Diga, pois, nosso Senhor aos seus servos, que
estão em tua presença, que busque um homem que saiba o que, pessoal? Tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte, permissão do Senhor, vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te achará melhor. Como que o inimigo, como que o espírito mau era expulso naquele tempo? Tinha que escolher alguém que tocasse, e quando esse alguém que fosse escolhido para tocar começava a louvar a Deus, aquele espírito que havia na pessoa saía. Só que saía por um tempo. Tanto é que eles mandam chamar alguém que saiba tocar para ficar de plantão ali. Esse alguém teria que ficar ali cuidando, porque, como diz outro, volta e meia, o espírito maligno se aproximava de Saul de novo, e alguém tinha que ir lá pegar a harpa e tocar. Aí quando eles ficaram sabendo disso, quando os jovens disseram isso, veio um recado, o versículo 17 diz assim: então disse Saul, 16, né? Digo, pois, nosso Senhor aos teus servos, que estão em tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa, e será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão, e se achará o que, pessoal? Melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-me. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho o quê? Lê comigo. Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é o quê? Valente. O que mais? O que mais? O que mais? E gentil presença, e o Senhor era com ele. Nesse caso aqui, o rei Davi, que não era rei ainda, embora já tivesse a unção, ele recebeu a unção porque ele tinha essas qualidades. Olhe para mim, Deus quer te exaltar nessa noite. Quero que você não perca de vista isso. Deus quer te usar, quer te honrar e quer te abençoar. Diga glória a Deus. Ele fez tudo isso com Davi. Mas me chamou a atenção que alguém viu um filho de Jessé, o belemita, que primeira coisa, pessoal, ele sabia tocar harpa. E a Bíblia diz que ele tocava bem. Ele sabia tocar harpa e tocava bem. Ô, irmão, a palavra diz que tudo que nos vem à mão para fazer, devemos fazer de todo o nosso coração. Eu conto um caso aqui de uma igreja onde eu passei, que tinha um irmão que eu conto isso aqui sempre na segunda-feira para dar como exemplo, que tinha um irmão que ele vendia pipoca. Ele era vendedor de pipoca, e ele reclamava, porque os irmãos da igreja não compravam. Ele vendia na porta, perto da igreja, mas os irmãos da igreja passavam por ele e não compravam a pipoca dele. E ele, muito sincero, chegou em mim e falou assim: pastor, ninguém compra da minha pipoca, os nossos irmãos aqui são muito desunidos, porque eles não compram da minha pipoca. Eu já vi alguns que passam pela minha pipoca e vai comprar na pipoca do ímpio lá na frente, pastor. E eu vou falar um negócio, senhor. Nem o senhor, pastor, nunca comeu da minha pipoca. Eu falei: pior que é verdade, rapaz. Eu falei: dá uma pipoca dessa para mim. Peguei a pipoca. Quando eu dei uma mordida na pipoca, você já mordeu isopor? Isopor? Pipoca fria e murcha. Quando eu dei aquela mordida, eu falei: misericórdia, pensei, né? E peguei aquela pipoca e já fui guardando, porque eu tinha colocado uma pimentinha, eu estava curtindo mais a pimentinha.
porque a pipoca era horrível, murcha. E ele bravo porque os irmãos não comiam da sua pipoca. Eu falei para ele: irmão, vamos fazer o seguinte, tem alguma coisa errada aqui, só precisa fazer um negócio aqui. Eu vi um pessoal ali, que eles fazem o seguinte, eles têm um fogareirinho, com um bujãozinho pequeno, e tem uma panela, dando aquela dica, eu tenho certeza que ele sabia, desde certo, tinha até na casa dele. Tem aquela panela que você coloca no carrinho mesmo, e aí você coloca lá, o trem começa a fazer aquele barulhinho bacana, pau, 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 pau. Aí tem uns que colocam um bacon, começa a dar um cheiro no negócio, fica aquele negócio cheiroso, e todo mundo vai chegar. Faz isso, coloca lá, não sei se coloca manteiga, não sei o que você coloca, eu sei que coloca porque vai atrair pessoas, as pessoas vão chegar e você vai pegar pelo cheiro. E quando ela chegar, ela vai ver que o negócio está bacana. Irmãos, o negócio pegou, porque o irmão ouviu o que eu disse, e pegou o negócio, e aí teve dia que eu tinha que falar para ele: irmão, afasta um pouquinho da igreja, porque o cheiro está tão bom, olha aquela fumacinha que vai lá no nariz da gente, não tem? Aquele bacon, aquele cheiro de bacon, aquele negócio, e prosperou. Aí eu falo para você, a culpa era dos irmãos que não comiam pipoca dele, ou porque ele fazia mal feito? Hã? Porque tem gente que ora muito, pessoal, é de oração. Eu vou orar, eu vou buscar, Deus, olha, prospera aqui, Deus, a minha pipoca, coloca um óleo santo na minha pipoca, porque aí, se esse óleo, pastor, consagra esse óleo, porque se eu consagrar esse óleo e eu estourar a pipoca com esse óleo consagrado, as pessoas vão comer e vai querer dessa pipoca, vai nada. Se você não fizer o melhor, não adianta você ficar só orando, não. Orar é bom, mas se você orar e não agir pela sua oração, nada vai adiantar. Quem entendeu, diga glória a Deus. O que eu quero dizer com isso? Que tudo que vier na sua mão para ser feito, faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Você está trabalhando, lá no seu trabalho, lá onde você trabalha, desenvolva, seja o melhor funcionário de lá. Faça e ser o melhor não é ser o mais inteligente, não é ser o superior, não é nada disso, é você fazer o seu melhor. Tudo que eu posso fazer para melhorar, eu tenho que fazer. Quem entendeu, diga glória a Deus. Amém? Porque quem viu o Davi, não foi outra pessoa, foi um jovem de Saul. Olha, eu percebi que tem um jovem lá, um filho de Jessé, o belemita, que ele sabe tocar bem. Ele toca. E o senhor pode chamar ele, que eu sei que ele toca. Então, o que o Davi fazia, despertou a atenção de quem? Daquele jovem, que reportou ao rei, e que o rei mandou chamar. Tem gente, pessoal, que ela vai para o trabalho, e ela trabalha pelo salário que ela vai receber no final do mês, só por isso. Ela trabalha, a segunda-feira já acorda, meu Deus do céu, você vai para onde, irmão? Estou para a guerra, luta, segunda-feira, nem para trancar a cidade toda, os caminhoneiros nos ajudar a trancar tudo, para não ter serviço, para não ter mais nada, que eu estou indo para a guerra, para cair, nem para não ter ônibus. Tem gente assim? Ela vai para o trabalho como se ela estivesse indo para uma guerra. Misericórdia. Já acabou o domingo, pastor, eu queria que domingo tivesse 48 horas. E não é porque ela queria descansar mais, não é porque ela está preocupada amanhã, meu Deus, amanhã. Esse dia eu falei com um rapaz ali, ele estava falando para mim: pastor, eu já estou preocupado quando a coisa normalizar, porque vai ter serviço demais, pastor. E agora você está fazendo o quê? Agora não estou fazendo nada. Agora não estou fazendo nada, mas irmãos, tudo que vier à nossa mão para fazer, a gente tem que aplicar o coração, em tudo.
Você tem que chamar atenção lá no lugar onde você trabalha por aquilo que você faz. Por aquilo que você faz. Porque não adianta orar e não agir sobre a oração. Quem entendeu, diga glória a Deus. Essa é a primeira qualidade que despertou a atenção daquele jovem e do rei. Despertou a atenção. E certamente também despertou a atenção do nosso Deus para que o Davi fosse ungido. Por quê? Porque o próprio Jessé havia esquecido Davi. Chama todos os teus filhos, que um deles vai ser o rei. Chamou Davi, sim ou não? Davi foi esquecido, pessoal. Mas Deus viu Davi. Deus viu que Davi era, ou que ele fazia, e o que ele fazia bem. E eu vou te explicar mais sobre isso. Segunda coisa aqui. Primeiro, toca, e é o que, pessoal? E é o que, igreja? Fala como tal aí. E é valente. Olha para o seu vizinho e vê se ele tem cara de valente. Valente não é brabo, viu? Pastor, o homem é valente. Não é isso não. Não é isso não. Valente é muito mais do que isso. É o espírito. E eu estava buscando uma definição para fazer um contraposto ao valente. O contrário de valente, só me vem à cabeça um negócio, pessoal. Lendo ali, vendo, revendo. Tem gente que tem um espírito de valentia. Mas tem pessoas também que têm o espírito de covardia. E eu preciso, para você entender o valente, eu preciso te explicar sobre o covarde. O covarde não é aquele que não tem problema. O covarde não é aquele que não tem adversidade. Ele tem adversidade, sabe que precisa lutar, mas não se dispõe a fazer. O covarde ele sabe que ele precisa ir para a batalha, para a guerra, mas ele vê se perdendo, ele vê, como diz a expressão, a casa caindo e não faz nada. Vamos ver o porquê que Davi era valente? Por exemplo, qual era a profissão de Davi? Ou seja, o que Davi fazia? Fale comigo, o que ele fazia? Ele pastoreava ovelhas. Olha para você ver, pessoal. A Bíblia Sagrada diz que um dia ele estava pastoreando a ovelha e se levantou contra a ovelha um urso. O que ele fez? Fala comigo, o que ele fez? Levantou-se o leão. O que ele fez? Matou o leão. Matou o urso e matou. Eu falo para você, pessoal. Antigamente, eu tenho alguns amigos que mexiam com isso, e não carregava-se animais vivos como hoje. Fazia aquelas comitivas para carregar, para levar os animais, e levava de uma cidade para outra. Não sei se você já se deparou com isso. Levava, e aí tinha lugares perigosos. Por exemplo, tinha rio que tinha que ser atravessado, e que naquele rio tinha animais perigosos. O que eles faziam? Pegavam um animal que já estava debilitado e mandava primeiro. Por exemplo, o rio que estava cheio de piranha lá, mandava esse animal primeiro e já atacava esse, já se intertia com esse e os outros passavam. Só que isso eles faziam para quê? Para ter sucesso e guardar os outros, para que os outros fossem preservados. O Davi poderia agir da mesma forma. O leão atacou uma ovelha, sim ou não? Sim ou não? O leão veio e atacou uma ovelha. Eu vou pegar, enquanto o leão está intertida com essa, eu vou correr e separar aqui e livrar a outra.
livrar as outras. Que ele destrua uma, mas as outras estarão a salvo. Foi isso que Davi fez? Sim ou não? Não. Ele olhou para a ovelha e falou assim, pensou, né? Eu vou para cima desse leão. E foi para cima do leão, e a Bíblia diz que Davi matou o leão. Diga comigo, ele matou o leão. Sabe o que seria mais fácil, pessoal? Ele deixar aquela ovelha e separar a outra. Às vezes existem coisas nas nossas vidas que parecem ser mais fácil. É mais fácil. Pastor, meu filho não me dá paz. O menino se envolveu com coisa errada, e eu já falei, já tentei, já internei, já fiz tudo o que podia fazer, mas o menino não tem jeito, pastor. Sabe o que é mais fácil você fazer então? Pegar uma mala, põe a roupa dele e mandar ele sair fora. Pastor, estou com um problema no meu casamento, e está tudo difícil, pastor, está tudo enrolado, não dá certo, não combino mais, a coisa não vai. Sabe o que é mais fácil? Pegar a malinha e sair fora e separar. Não está dando certo? Separa. Sabe o que é mais fácil? Você fazer o que todo mundo faz às vezes. É ouvir um conselho. Aquele conselho que diz, olha, você tem que fazer assim. É mais fácil fazer assim. Procede assim que vai dar certo. Só que o valente não está preocupado com o mais fácil. O valente não quer olhar para o que é mais fácil. O valente está disposto a lutar por aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Diga glória a Deus. É mais fácil, mas não é o certo. É mais fácil, mas não é o correto. Enquanto, olha o espírito valente, enquanto eu puder lutar, enquanto eu tiver força, e quando eu não tiver, eu vou pedir forças a Deus, eu vou lutar por aquilo que Deus me deu. Diga glória a Deus. Eu vou lutar pelo que Deus me deu. Estão puxando o meu tapete na empresa, pastor. Sabe o que é mais fácil, filho? Pede conta. Vai para outra, se você achar. Pastor, é que estão me perseguindo. Então é mais fácil você correr, fugir da perseguição. Só que o valente tem um espírito diferente. Deus me deu, e eu vou lutar, vou permanecer, e Deus vai me dar a vitória em nome de Jesus. Eu vou vencer. Diga comigo, eu vou vencer. Espírito de valentia. Você tem que ter isso, pessoal. Você não pode ser, desculpa a expressão, mas você não pode ser covarde. Você não pode ter esse espírito de covardia. Não, eu estou perdendo, mas se eu perder um aqui, tem outra ali. Se eu perder aqui, aí pega aquela frase do demônio, tem mais Deus para dar do que o diabo para levar. Se Deus deu, por que o diabo vai levar? Por que eu tenho que aceitar o inimigo levar? Quem está entendendo, diga amém. Se Deus me deu, o maligno não vai tocar em nome de Jesus. Não vai tocar. E se tocar, você prepara, maldito, que eu vou para cima de você. Se prepara. E daqui um pouquinho eu vou te falar como que você vai para cima. Porque a característica dele, primeira característica, qual é que nós vimos? Tocava bem. Fazia bem feito. Veio na sua mão para fazer? Faça o melhor. E seja o quê? Diga como tal. E seja o quê? Valente. Você precisa ser valente. Aí diz mais. Qual que era a terceira qualidade? Qual era a terceira qualidade? Irmão, você já andou perto de alguém desanimado? Vem cá, Vitor. Eu vou te falar para você. Esse animado aqui é otimista. Mas aí nós vamos entendendo o contrário. Você já andou perto de alguém pessimista? Tudo que você fala para ela, para a pessoa, ela faz essa cara assim.
Você vai vencer em nome de... Aí usa o nome. Você vai vencer em nome de Jesus. Deus é contigo. E se ela tiver a oportunidade de trocar uma palavra contigo, você já fala misericórdia, Jesus. Tá bom, fica aí. Porque a pior coisa que tem é conversar com alguém que é pessimista, desanimado da vida. Ela chega contigo até para aconselhar. Ô pastor, eu estou querendo um conselho, pastor. Eu estou achando difícil, a minha vida está assim, pastor. Eu queria que o senhor me desse uma palavra. Aí você pega aquela palavra de Deus e fala assim: meu Deus, me usa para falar com esse meu irmão, com essa minha irmã. Você dá aquela palavra e faz aquela oração. E aquela oração de, né, como diz o outro, sacode bananeira, faz aquele negócio. E na fé. Na fé. E quando termina a oração, ainda você faz assim, ó: Deus é contigo. Aquela chacoalhada. Amém? Vai dar certo, meu irmão. Deus vai te honrar em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos ver se dessa vez vai dar, né? Tem uns que falam assim: já orei tanto. Já orei tanto que, vixe, nada dá. Tem gente, irmão, que diz assim: nada dá certo para mim, pastor. Eu acho que eu nasci para sofrer. Você acha que Deus te escolheu para sofrer? Você tem certeza disso que você acha? Você tem certeza que o Pai enviou Jesus? Como diz lá João 3,16, Deus amou o mundo de tal... Quando ele diz amou o mundo, ele está falando amou a mim, amou a você. Você acha que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para você, para te fazer sofrer aqui? Mentira. Mentira. Ele quer que você vença aqui. E a Bíblia Sagrada diz que ele foi preparar um lugar que é muito mais precioso do que aqui. Diga glória a Deus. Quer saber? As ruas são de ouro. Se você é muito materialista, já é um motivo para você. As ruas são de ouro. Os muros de pedras preciosas, jaspe. A coisa é bonita, a coisa é boa. Só que a gente precisa lutar para ir para lá, pessoal. A porta é um pouco mais estreita do que muitos imaginam. E a gente precisa ter esse espírito. Nós precisamos buscar Deus. Me dá esse espírito de... Eu quero ser mais animado. A pessoa vem para a igreja, irmão. Eu sei que às vezes há uma guerra espiritual dentro de alguns. Porque o inimigo não quer que nós nos achegamos a Deus. Mas tem gente que vem para a igreja. Se você só observar e não falar com ela, você acha que ela está indo para um velório. Lembra daqueles que acordam cedo na segunda para ir para o serviço? Para a igreja, né? Domingo tem que ir na igreja, porque senão a semana vai ser guerra. Tem gente que vem com esse espírito, pessoal. O Davi era o quê? Animoso, animado. Eu penso que a gente chegava perto de Davi e via nele o espírito de alguém que era, né, que era para cima. Eu dizia aqui de manhã que eu sei que tem pessoas aqui no nosso meio que se ela for contar o problema dela para você, você chora. As lágrimas correm no seu rosto, te garanto isso. Mas é pessoa que você olha para ela e nem percebe que ela tem problema. Porque as lágrimas dela, ela guarda para orar e falar com Deus. É aquilo que eu sempre digo aqui, tem pessoas que é tão desanimada da vida, que você vai nela assim e pergunta. E a gente às vezes tem limite, né? Eu já falei aqui para vocês que às vezes tem limite. Eu chego na pessoa, e aí, como tá? Tudo bem? Como tá as coisas? Ah, pastor, nem falo. Essa miséria dessa vida, né? Amém. Mas Deus vai te abençoar, meu filho. Deus vai te dar vitória em nome de... Amanhã vai ser melhor do que hoje. Amém? Amém.
Aí ela vem amanhã no culto da segunda-feira. Culto e prosperar. Aí você todo animado, né? Deus abençoou o irmão hoje. Segunda-feira, diga glória a Deus. Aí você chega lá, ô meu irmão, tudo bem? Graça e paz, daquela alegria, tudo bom com o senhor? E aí, como que tá? Piorou, parece. Vai chegar um dia que eu vou passar por essa pessoa e vou dizer assim, graça e paz, Deus abençoe. Por quê? Porque se eu parar para falar com ela, ela vai falar que tá o quê? Tá ruim. Só que tem gente que eu faço assim, graça e paz, tudo bem? Calma aí, pastor. Não, coisa tá difícil. Como diz outro, o senhor não vai nem perguntar como eu estou, não? Por que ela quer que eu pergunte como ela está? Hã? Por quê? Porque ela precisa reclamar da vida. Ô pastor, hoje está pior do que ontem. E pastor, a tendência é que amanhã esteja pior do que hoje. Olha só, o Davi não. Davi era otimista. Quer ver? Olha o que diz. Coloca para mim, Carol, não precisa nem abrir não. Salmo 37, desculpa, 30, versículo 5. Salmo 30, versículo 5. Olha aqui. Porque a sua ira dura só lê comigo, a sua ira dura só um momento. No seu favor está o que, pessoal? A vida. Aí o que ele diz? Lê com fé. O que ele diz? Mas a alegria, olha a confissão dele, meu Deus do céu. Eu sei que a ira do Senhor pode durar um momento, mas essa ira não é para sempre. E ele diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, eu consigo ver ele dizendo assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Diga glória a Deus. Ela, no amanhecer, vai ser diferente, em nome de Jesus. Será que temos sido assim? O choro pode durar uma noite, ou duas, ou três. Tem gente que só espera o pior. Quando eu falo aqui, olha, o melhor de Deus vai te alcançar. Quando eu falo que amanhã vai ser o dia da sua vitória, tem gente que fala, amém. Mas aquele amém, que nem ela mesma acredita. Amém quer dizer assim, seja. Vai ser o meu melhor dia em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Obrigado, aplauda o Senhor Jesus, pessoal. Aí tem mais, vamos lá. Porque ele tocava bem, ele era valente e animoso, e o quê? E o quê? Homem de guerra. A única vez que Davi não foi para a guerra quando deveria ir, a coisa se perdeu. Só que você não vai ver relatos bíblicos de Davi perdendo uma guerra, porque ele era homem de guerra. E isso estava dentro dele, pessoal. E era o espírito de Davi, não era uma coisa assim, que era dele. Quer ver? Exemplo. A Bíblia diz que Saul era o rei de Israel, mas havia sobre Saul e sobre todo Israel uma ameaça. Quem era a ameaça? Golias. E de tempo em tempo, o Golias chegava e batia o pé para os soldados de Israel. O que eles faziam? O que eles faziam, igreja? Corriam. Eles corriam, desapareciam. O próprio Saul mandou recado, olha, fala aí que se tiver um homem, um valente aqui no nosso meio, que enfrenta o Golias, eu vou livrar, isentar de imposto, eu vou deixar, vai casar com a minha filha, começou a oferecer para um valente. Não apareceu? Nenhum. O Davi estava lá pastoreando ovelha, do nada, acho que coçou a mão dele, ele falou, eu vou lá, porque estou vendo um ruído, um barulho, alguma coisa. Aí quando ele chegou lá, tinha um povo que estava comentando.
E os comentários eram esses: olha, é o seguinte, deixa eu falar para vocês aqui, o Saul falou a coisa. O Saul disse que se tiver um homem no meio de nós que possa enfrentar o Golias, que possa enfrentar ele, sabe o que vai acontecer? Ele vai recompensar. Aí quando Davi chegou lá e disse assim, quando Davi chegou até o Saul, disse: não desfaleça o teu coração por causa desse cidadão. O seu servo irá e pelejará contra ele. Fica tranquilo. Eu vou e vou enfrentar ele. Davi, pessoal, era um simples, como nós falamos, um jovem pastor de ovelha. O Saul falou assim: você não pode. Contra ele você não pode lutar, porque ele é homem de guerra desde a mocidade. Isso significa, escondido aqui está o seguinte: que ele não estava pronto. Que ele não estava pronto. E o Davi falou: não, eu vou lutar. E eu quero dizer para o senhor o seguinte: um dia eu apacentava as ovelhas do meu pai, e veio o leão, veio o urso, e eu matei. O Saul falou: então vou colocar o capacete que eu tenho, vou colocar a minha proteção, vou te dar a minha armadura, e você vai lutar contra ele. Quando colocou em Davi a armadura, Davi começou a andar e não conseguia andar. E aqui eu abro parênteses, porque nós falamos até de uma mensagem aqui. Tem gente que é revestido da armadura do homem. Ela usa a armadura do homem, mas ela não usa a armadura de Deus. Por isso que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 6, que a gente precisamos nos revestir da armadura de quem? De Deus. Lá no capítulo 6, no versículo 10, revestimos da armadura de Deus. Tem gente que quer andar com a armadura do homem, guiada pelo homem. Você tem que ser guiado por quem, pessoal? Por Deus. Guiado por Deus você tem vitória. Diga graças a Deus. Eu não sou guiado pelo que me dizem, eu não sou guiado pelo que pensam de mim, eu não sou guiado pelo que falam, eu sou guiado por Deus. E se você quiser ver quem está sendo guiado por Deus, dá uma olhadinha nos frutos. Nos frutos. Porque é pelos frutos que conhece o quê? Dá uma olhadinha no fruto. Quem não é guiado por Deus, ontem o pastor acho que falou isso aí lá na reunião de obreiros. Quem não é guiado por Deus, só tem folha, mas não dá fruto nenhum. Se o céu depender dela, vai ficar vazio. E a gente precisa falar, pessoal, por isso que nós precisamos aprender do que Deus tem nos dado. E às vezes Deus tem falado de forma dura, até nos exortado, como Ele sempre faz, nos exortado para que sejamos firmados em Deus. Diga glória a Deus. Vou além. Então, animado ele era, homem de quê, pessoal? De guerra. Quando surgiu a oportunidade de guerrear, lá estava Davi. E eu quero te perguntar uma coisa. Quem quer vencer aqui, diga glória a Deus. E por que você pensa às vezes em fugir da guerra? Por que às vezes você fica desejando fugir da batalha? Essa guerra aqui, pessoal, de repente é até aquela... Você precisa se preparar para ela em oração. Buscar Deus, se fortalecer em Deus. Porque nós vivemos em um mundo, mas dele não somos. Dele não somos. Nós não somos daqui não. Vivemos aqui, mas buscamos uma eternidade em nome de Jesus. E a gente precisa se preparar para a guerra. Qual guerra, pastor? Para a guerra espiritual, porque nesse tempo a luta era física. Hoje você não tem nenhuma luta física,
no sentido que estamos pregando. A nossa luta, ela é espiritual. Contra os principados, contra as potestades. O diabo pode até usar alguém, pessoas, alguma coisa, mas a nossa luta ainda assim não é física, ela é espiritual, porque atrás disso existe um espírito agindo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, olha só, ele era homem de guerra, cinzudo em palavras. Sabe o que isso aqui quer dizer? O cidadão era verdadeiro. Como a palavra nos ensina, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Tem gente que fala não, mas o não dela significa sim. E tem gente que fala sim, e o seu sim significa não. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Pastor, mas é que nesse mundo que nós vivemos, não tem como ser cinzudo em palavras. Às vezes a gente precisa dar uma mentirinha. Eu preciso mentir, pastor. Hoje a gente tem que mentir. Se não mentir, eu nem trabalho. Se eu não mentir lá no meu trabalho, eu não consigo trabalhar. Querido, posso ser sincero para você, sim ou não? Começa a procurar outro trabalho. Porque é melhor você ficar sem trabalho do que ficar sem o céu. Porque se Jesus voltar e você ficar preso na mentira, você vai ficar. Não tem jeito. Você tem que falar das suas convicções, daquilo que Deus tem te dado. Ah, pastor, é que eu tenho usado, pastor, é que é difícil, o senhor sabe, né? Está complicado. Seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Não minta, não. Olha para o seu vizinho aí e fala, seja verdadeiro. Deus vai te honrar. Em nome de Jesus. A gente precisa ter isso. Ele era cinzudo em palavras. Falava, cinzudo quer dizer, pastor, então ele falava aquela palavra, pá. Não. Ele era verdadeiro. E, para terminar, ele era de quê, pessoal? Lê para mim, ele era de quê? O que é isso? Posso ser sincero com você, sim ou não? Olha para mim aqui. Tem crente chato demais, pessoal. Tem crente que é chato. Tem crente que se acha. Sabia? Tem crente que olha para mim, ninguém gosta de ficar perto dela. Por quê? Pastor, tem uma unção nele que afasta as pessoas. Só se for a unção. Por que você prestou atenção? Olha para Jesus, pessoal. Aonde Jesus estava, a multidão queria estar com ele. Lógico que muitas vezes era por aquilo que ele tinha para dar. Porque uma vez ele falou umas verdades para os seus discípulos e 70 deles deixaram. Mas os servos, os 12 ficaram. E eu não estou falando para os 70 aqui hoje, eu estou falando para os servos. Quem é servo, diga glória a Deus. Gentil presença quer dizer agradável. Você tem que ser agradável. Porque se é desagradável ficar perto de você, então você não é gentil presença, coisa nenhuma. Se as pessoas correm légua de você, é porque você não é gentil presença. É de gentil presença não. Tá uma rodinha lá na empresa, tá uma rodinha lá, com o pessoal conversando. Aí vai chegar, aí os amigos comentam, ih, já vem o crente. Por quê? Porque você é chato. Não, pastor, aqui o crente, aonde a luz chega, as trevas. Tá bom. Tá bom. É porque você é chato. É porque ninguém suporta. Porque é assim, pessoal. Às vezes, se você não quiser
Tem situações que a gente quer colocar o que a gente crê, a nossa fé, mas assim, eu vou chegar nele. Se eu ser um chato, eu nunca vou ter oportunidade de falar o que Deus me deu para falar para ele. Que Deus é esse, pessoal, que às vezes tem algo para dizer de Deus? Então Deus vai te dar sabedoria para você falar isso. Porque se você falar de uma forma que ofende, que afasta as pessoas de você, então tem alguma coisa errada. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Está errado. Tem gente que corre de crente. E não é porque você é a luz e os outros as trevas, não. Porque parece ser o contrário às vezes. A gente precisa ser de gentil presença. A gente precisa ser de gentil presença. Não é porque eu sou cristão que eu tenho que chegar lá na minha empresa lá achando que eu sou o santo da vida e os outros é tudo derrotado, negativo. Eu tenho que chegar lá e fazer com que a minha presença seja agradável. Pensou? Você mora lá na sua casa, todo mundo sabe que você é cristão, que você é de Deus, né? Imagina só a cena. Eu sou de Deus, eu estou passando por uma luta, eu estou passando por um problema, mas eu sei de um crente, tem um cristão que é gente boa, eu vou lá nela, Dona Maria do Carmo, eu vou nela. Dona Maria, eu sei que a senhora é de Deus, eu sei que a senhora lê a Bíblia, eu vejo a senhora ir na igreja todos os dias, a senhora é uma mulher de Deus, e eu precisava de um conselho da senhora. Não é bacana isso, pessoal? Sim ou não? Eu vou naquela crente? Chega lá, ela vai ficar falando mal da minha vida para os outros. Vou nada. Tem cristão, pessoal, que as pessoas correm delas. E não é porque ela é luz, não, volto a dizer. Não é porque ela é luz, não. É porque é desagradável estar perto dela. É desagradável. Eu preciso subir aqui para todo mundo. Vê demônio em tudo. A lâmpada queimou. Lázaro, cadê o Lázaro? Cadê o Lázaro? Saiu, cadê o Lázaro? Ô Lázaro, tem um demônio na lâmpada, queimou. Tem demônio ali, pessoal? Por que queimou? Porque não deu manutenção, ou tem que dar, chegou a hora de dar manutenção. Nessa aqui é uma legião que apagou as quatro. Tem gente que vê demônio em tudo. Tem alguma coisa errada, deve ter naquele fio que está atrás do ar-condicionado, eu vi passando ali. Fica chato, pessoal. Quando não vê demônio, vê anjo. Tem gente que é rei de ver anjo. Eu vi um anjo de asas abertas vindo para mim. E esse anjo, uma vez eu contei aqui já, né? O pastor contou que uma vez a irmã foi perguntar para ela, porque ela estava encucada com aquilo. Ela estava preocupada, porque ela disse assim que abriu a porta da casa dela. E quando abriu a porta da casa dela, o cachorro dela que estava amarrado na área, olhou no olho dela e latiu 3 vezes. Au, au, au. O que é isso, pastor? O que o cachorro quis dizer com isso? Não, o que Deus quis dizer pelo cachorro? Olha que conversa. Fala um cachorro melhor aqui, Vitor. Como um cachorro? Meu cachorro está meio desafinado, né? Sabe fazer cachorro, Ian? Não, sabe sim. Vem cá, Ian. Vem aqui, irmão. Vem cá, você. Vem cá. Como que é um latido de um cachorro? Faz aí. Não sei. Não sei fazer. Como que um cachorro late? Não sei. Agora que soltar o pitbull, né? Vai ver se não. Faz aí um cachorro. Qualquer cachorro, faz aí. Au, au, au. Vamos ver um cachorro melhor aqui.
Uau. O que é isso? Hã? Não, peraí, vai. Eu tô... Bababau. Pessoal, tem gente, irmão, que vê anjo, vê demônio em tudo. E aí fica chato. Fica chato. Eu vi um negócio passando ali, assim. Vi um anjo de Deus que veio atrás do Senhor. Eu nunca vi, pessoal. Eu sou um miserável, que eu queria ver. Eu vi um demônio que saiu dali daquela caixa e veio e entrou nessa. Também nunca vi. Tem gente que... Você está entendendo, sim ou não? Pastor, acontece. Acontece. Mas não é regra. Eu sou crente agora eu vejo tudo eu vejo. Eu vejo o mundo espiritual como ele é. Tá bom. A gente precisa ser de gentil presença. Não é compactuar com um erro, com falhas. E quando eu digo gentil presença, você precisa analisar. Agora vem a lição importante aqui. Preste atenção. Porque tem pessoas que têm mais facilidade para atrair para perto de você pessoas com índole ruim do que pessoas do bem. Ela só anda com pessoa errada. Pessoas que têm conduta errada, para ficar melhor. É a companhia preferida dela. Só anda para atrair. Posso falar sim ou não? Sim ou não? Para atrair o que não presta. Ai, Jesus. É um imã. Mas pessoas de Deus querem distância dela. Então tem alguma coisa errada. Gentil presença. Gentil presença. As pessoas, a gente precisa ser agradável às pessoas, a todas elas, com respeito, às vezes até exortar, chamar atenção quando necessário, mas ainda assim as pessoas querem estar perto de você, querem ouvir, querem pedir uma oração para você. Gentil presença. E a principal de tudo isso que nós falamos ficou para o final do versículo. E o Senhor é com ele. O Senhor é com ele. Isso você precisa colocar no seu coração. Eu preciso fazer com que o Senhor seja comigo. Mas pastor, o Senhor Jesus é com todo mundo. É não. Ele está com todo mundo, pastor. Tá não. Ele esteve com Saul. O nosso Deus esteve com Saul, sim ou não? O Espírito de Deus esteve com Saul. Mas o Espírito de Deus fez o quê? Se retirou. Quem veio? O Espírito mau. Então a gente precisa zelar do Espírito de Deus. A gente precisa. Por quê, pessoal? Nós estamos em guerra. E o diabo quer que você volte atrás. O inimigo quer que você recue. O inimigo quer que você perca. Enquanto isso, eu deixo para vocês o que está em Apocalipse capítulo 5, versículo 10. E para o nosso Deus nos fez reis e sacerdotes, e eles reinarão nessa terra. Nós estamos em batalha e o Senhor quer que você vença. Então no momento de dificuldade tem que ter essas características. Davi, vinha o inimigo, ele era valente, animado, animoso. O espírito de Davi era diferente. Mas por quê? O final explica tudo. O Senhor era com ele. O Senhor é com ele.
Às vezes você se pega meio desanimado, É o que eu digo para você. Não estou dizendo que Davi nunca ficou abatido. Tanto ficou que eu falo aqui direto. Certa feita ele chegou e ele dizia assim: porque está abatido a minha alma. Mas olha ele mesmo falando: porque está abatido a minha alma. Como se dissesse: você não tem motivo para isso. Espere em Deus, Ele vai te dar vitória. Talvez você tenha entrado aqui abatido em uma guerra, em uma luta. Busque ter ou fazer o que nós estudamos aqui hoje. Busque fazer isso. Eu preciso ter essas características. Naquilo que Deus me deu para fazer, eu vou fazer o meu melhor. Vou ser valente. Se o diabo se levantar, saiba, eu, em o nome de Jesus, vou para cima para vencer. Animado, tem que ser animado. Tem que ser otimista. Larga a mão desse pessimismo. Pastor, agora vai piorar, a coisa vai ficar pior. Eu consigo ver o melhor. Deus vai entrar em ação e o melhor vai chegar na nossa vida em nome de Jesus. Sabe por que o inimigo faz tudo isso? Porque ele quer que você desista de continuar firme na fé. Porque o Senhor Jesus foi preparar um lugar e Ele não quer que você vá para lá, porque Ele sabe que Ele não vai. Se tem alguém que está condenado à perdição eterna, esse alguém é Satanás. Tanto é que a Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Não foi feito para o pecador, não. Não foi feito, porque o Senhor nosso Deus quer que todos os pecadores que tem nesse mundo se arrependam. Ele quer que todos se arrependam. Para quê? Para que usufrua de uma vida eterna com Cristo. Diga glória a Deus. Pense nisso, pessoal. Você precisa vencer aqui e você vai desfrutar da glória de Deus em nome de Jesus. Fica de pé.